A violência no namoro tem vindo a aumentar em Portugal e a maioria dos jovens considera natural ter uma conduta violenta nos relacionamentos com os parceiros. Amores que Matam é a reportagem especial desta semana, onde lhe contamos histórias de um homem e uma mulher que foram vítimas dos respectivos companheiros. No início era como todas as relações, não é? É sempre bonito, é sempre tudo muito giro. Foi uma relação que até teve uma progressão um bocado rápida relativamente ao que se foi fazendo. No início bastante feliz, bastante agradável, era como se nos estivéssemos a descobrir numa perspectiva diferente da amizade e da questão de sermos colegas, porque éramos mais colegas do que propriamente amigos. Como se costuma dizer, o início de todas as relações parece um mar de rosas, mas de um dia para o outro tudo pode mudar. A felicidade dá lugar a um sentimento de desconfiança. A relação saudável torna-se conflituosa. E são estes os amores que matam. Tivemos entendimentos como todos os casais têm, né? As normais discussões, e foi depois crescendo. É um dia aqui de uma má disposição, é outro dia de um tratar mal subtil, é um outro dia de fazer as pessoas sentirem-se a mais, é um outro dia, se calhar, de uma ou outra palavra mais agressiva para comigo, que fazem os meus amigos naturalmente não se sentirem confortável com aquilo, porque as pessoas afastam-se. Só que o problema é que nós não temos noção de como é que as pessoas, neste caso a pessoa que devia amar-nos e cuidar-nos e partilhar o dia connosco, como é que nos está a tratar, não é? Como é que nos está a destratar, é mais por aí. Proibir o uso de certas roupas, controlar o dia-a-dia do outro ou as pessoas com quem convive e entrar nas redes sociais do namorado ou namorada sem autorização do próprio são exemplos de situações que devem ser travadas. Porque geralmente estas pessoas que se deixam envolver neste tipo de situações sentem-se de tal forma em baixo, sem qualquer tipo de valor, que tudo parece muito negro. Isabel Bastos esteve 7 anos com o companheiro. Cedeu a um pedido de casamento por vontade dele e foi pouco tempo depois de trocarem alianças que sentiu que estava a perder o controle da relação. E a partir dessa altura, eu sinto que foi como se houvesse uma mudança nele, como se eu passasse a ser uma posse dele, ok? E a partir dessa fase eu lembro-me que ele me começou a dizer muitas vezes: quando é que tu mudas? Quando é que tu mudas? Nós já passámos por montes de fases, agora já estamos casados. Quando é que tu mudas? Quando é que eu sou para ti a única prioridade? Quando é que eu sou mais importante que o teu trabalho? Quando é que eu tenho de deixar de competir com o que tu fazes? Não me amas tanto ou não me amas o suficiente? Eu amo-te mais. Daniel Cotrim, técnico responsável da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, assume que a baixa autoestima e a dependência emocional do parceiro fazem com que a vítima se envolva numa teia da qual dificilmente se consegue libertar. O ciúme não é liberdade. Amar é liberdade. Amar é ter um espaço de democracia em que cada um pensa de forma diferente. Todos os anos, o número de vítimas sobe exponencialmente. Em 2017, foram reportados 315 casos, 120 dos quais de violência no namoro. Já este ano, até agora, já foram feitas 242 denúncias, 84 de relações amorosas abusivas. As formas mais comuns de coagir as vítimas passam por perseguições, situações de controlo, abusos sexuais e até ameaças de morte. No entanto, a violência psicológica e verbal abrange praticamente todas as ocorrências. O que acontece muitas vezes é que nestes casos o parceiro ou a parceira vai minando todo o suporte social que estas pessoas têm através de humilhações que vai fazendo ou até o próprio agressor fazer-se de vítima para ganhar pontos em relação à família e aos amigos. Os casos de Fábio e Isabel não são diferentes e ambos concordam que a violência psicológica é ainda mais dolorosa do que a física. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Primeiro porque
A violência física, nós sentimos naquele momento, as marcas passam, no máximo fica um clique físico associado àquele dia, àquele momento, e no meu caso há isso, há um clique físico, há uma questão de não conseguir respirar, de não conseguir reagir, mas a violência psicológica não é tão facilmente sinalizável, não é? Eu não consegui perceber à partida o que é que estava a acontecer. Se estes casos são complicados, levar a julgamento são extremamente complicados, porque, ao contrário de todos os outros, não há marcas visíveis. Há marcas secundárias que se podem ler nas entrelinhas e perceber que são realmente casos de violência psicológica, mas são extremamente difíceis de conseguir levar isso a um bom porto de um julgamento. Não estou a dizer que é impossível. As agressões físicas, como costuma dizer, né? Faz uma ferida, a seguir cura e as coisas passam. Agora, as agressões psicológicas são coisas que nos marcam e que nos ficam, se for preciso, para o resto da vida. Que é difícil, é uma coisa que é difícil de passar. A primeira agressão, elas foram algumas, eu já não lembro de todas, mas a primeira de todas, acho que começou pela típica discussão em que as coisas tomam outro tipo de tamanho e a típica chapada, e começou por aí. Chegou a um ponto em que já era o motivo de tudo, bastava deixar, quando vivíamos juntos, bastava deixar às vezes uma coisa fora do sítio ou dizer qualquer coisa menos agradável, que era logo o suficiente para começar as agressões verbais e depois partir para a agressão física. Desde arranhadelas, murros, pontapés, chegou a haver cadeiras, facas, montes de coisas. As vítimas de sexo masculino receiam mais a exposição do que as mulheres. De acordo com a APAV, no ano passado mais de 5.000 mulheres foram vítimas deste flagelo, contra apenas 775 denúncias de homens. Fábio Sousa é uma exceção à regra. Fez uma longa caminhada durante os 5 anos em que sofreu calado. Entre as discussões, tareias, idas ao hospital e as queixas na polícia, diz não sentir ódio da agressora. Não posso dizer que tenha tido raiva, tinha se calhar arrependimento, porque ela mostrou ser uma pessoa que afinal não era, e depois na realidade revelou-se como é que realmente ela era. Claro, por não querer estar com ela, mas depois ao mesmo tempo queria um bocado, assim, um misto de emoções um bocado estranho. Por outro lado, Isabel Bastos passou por uma relação abusiva na qual se sentia enclausurada. No âmbito profissional, deixou de expor os trabalhos que fazia porque o então companheiro começou a menosprezar todos os projetos em que se envolvia. Comecei a sentir muito angustiada, porque ele fazia-me sentir que ser eu era ser errado. Então era uma coisa de eu sentir-me apertada, de sentir-me presa, de tudo o que eu fizesse, nada era suficiente, nada estava bem, nada era suficientemente bom, e então era uma sensação de eu ser cada vez menos. Apesar de todas as agressões psicológicas sofridas, Isabel só conheceu a violência física uma única vez. Eu só me apercebi verdadeiramente de onde é que estive porque comecei a visualizar isso numa amiga. Ou seja, comecei a perceber que ela estava a viver o mesmo que eu vivi e a achar que aquilo era grave. E só aí é que eu tive noção de que o que eu vivi não era uma coisa que tinha corrido mal, não era uma relação que, pronto, simplesmente não correu como era suposto e as pessoas ficam com a sua dor. Não, eu percebi que aquilo não foi uma ação violenta e 2 ou 3 coisas correram mal, percebi que estive numa relação continuada de violência psicológica durante pelo menos 5 anos. E ainda por cima, eu posso dizer que sou daquelas gerações que a instrução não me faltou, que alertas não me faltaram, do ponto de vista educacional, não é? Porque houve outras gerações anteriores a nós que não tiveram esta consciencialização. Eu sei o que é a violência doméstica, conheço-a desde sempre, portanto eu supostamente não seria uma vítima de violência doméstica. Já a viver à beira do precipício, naquele que deveria ser um conto de fadas, as mentiras perfuravam-lhe o corpo e a mente. Os atos manipuladores e recorrentes do ex-companheiro fizeram-na recusar um convite para jantar. Motivo suficiente para o levar ao limite. Um episódio que lhe é difícil de recordar.
Eu lembro-me que a determinada altura, entre discussão aquilo e acolá, eu lembro-me de nós estarmos embracejados, sabes aquela coisa, um braço agarra ao outro. Eu lembro-me dele estar por cima de mim e de eu arranhar muito aqui. E ele tinha as mãos no pescoço e depois só me lembro dele fazer isto. E a partir daí não me lembro de mais coisas, só me lembro de não conseguir respirar. É incrível, eu pensei que isso aí seria o ponto em que tudo acaba, não é? Mas não, eu senti muita culpa. E depois é a culpa, é a vergonha, porque os vizinhos ouviram e porque a polícia veio e o que é que as pessoas vão pensar, porque ele nunca assumiu que me bateu, ok? Eu fui para o hospital, eu estava toda marcada e ele diz que nunca me bateu. Portanto, isto é uma coisa da minha cabeça. Ele não o fez. E as vezes que disse que fez, no meio das discussões, é porque eu mereci, porque eu fiz alguma coisa, porque eu é que... qualquer coisa, não é? Sempre eu. Depois de vários anos de abusos, chega o momento de dizer basta. Fábio conseguiu reencontrar um novo rumo e também um novo amor. É engraçado que a culpa tem em parte a pessoa com quem estou agora, que me mostrou realmente onde é que eu estava e no que é que eu estava. Já Isabel garante que se tornou penoso lidar e confiar em outras pessoas depois do episódio traumático que viveu. Tu não voltas a confiar, não é naquela pessoa, dificilmente tu voltas a confiar noutra pessoa. E essas são as lesões, não é o confiares naquela pessoa, não, aquela pessoa passou pela tua vida, ensinou-te coisas, deixou-te lições que tu não queres voltar a aprender, mas não voltas a confiar nela. A questão não é já o confiar nela, é como é que se volta a confiar nas outras pessoas. É como é que nós vamos conseguir ser seres humanos decentes para os outros e não os fazer pagar pelo que os outros nos fizeram. A violência doméstica levada ao extremo continua a ser um tema atual. Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas, desde o início do ano, 17 mulheres já morreram em Portugal, vítimas de ataques passionais. Dar mais uma oportunidade ao agressor ou à agressora é darmos mais uma oportunidade a que a violência continue. E viver em violência não é viver em liberdade, não é? Acho que é isto o mais importante. Eu fui nesses casos que andava escondido e por aí fora, tive alguém que realmente mostrou que as coisas não são assim, que as coisas realmente têm solução. Façam o mesmo, não vale a pena esconder, as coisas têm solução. Há vida pela frente a seguir a isso, portanto é continuar. Não há felicidade nenhuma plena que venha da relação com o outro. A partilha com os outros pode nos dar felicidade, mas não há nenhuma felicidade que venha do outro. Outra coisa, o amor é para acrescentar à nossa vida, não é para nos subtrair em nada.